Olá, pessoal. No Rádio Opinião Entrevista de hoje, claro, com muita ciência, vamos falar sobre saneamento, extossomose, no âmbito do bairro Saviana, aqui na área Itaquibacanga. Para isso, a gente recebe agora o doutorando do PRODEMA, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão, Alexandre Nava. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Adalberto, Rádio Universidade. Vamos falar, satisfação, vamos falar sobre essa pesquisa, né? Saneamento, Ambiente e Saúde, estudo da extossomose no bairro Saviana, em São Luís. Primeiramente, de forma bem objetiva, né? O que é a extossomose? A extossomose é uma das doenças negligenciadas que acontecem nos países em desenvolvimento, né? Países que foram colônias e ainda estão nesse desenvolvimento do saneamento básico. E ela é uma verminose, na verdade, né? Ela tem um ciclo que precisa do homem e do caramujo. O caramujo, ele está como que no meio do ciclo, por isso a gente chama de hospedeiro intermediário. E aí a larva, ela infecta o caramujo, se desenvolve dentro dele, depois ela vai para a água. E aí na água, com a pessoa em contato com a água, ela infecta o ser humano. Qual o objetivo, né, por ser a motivação, melhor dizendo, por ser aqui no bairro Saviana? É a proximidade da Universidade Federal do Maranhão, é a questão das águas, né? Aqui é bem irrigado, digamos assim, né? Temos o Rio Anil, Rio Bacanga, né? Enfim, é isso? Isso. É uma mistura das duas coisas. É uma mistura um pouco de tudo, né? Tem uma grande dinâmica hídrica. Sim. Por conta de ser justamente na foz do rio, né? Então tem a questão da maré que invade e aí a água vai se movimentando. É uma área que seria de mata ciliar, né? Mas ela foi ocupada historicamente e existem muitas lagoas que vão enchendo, esvaziando e aí tem essa questão da movimentação hídrica. Mas é também por conta de ter, ao longo dos anos, também essa pesquisa já e a comunidade já ter contato com a universidade. Então, eu entrei na época da graduação com a professora Ivone e ela já desenvolvia a pesquisa lá. Então, a gente chega, o pessoal já sabe. É uma continuidade, né? É uma continuidade, exato. Certo. Mas assim, fazendo uma comparação, né, se é que há essa comparação, quais são os bairros aqui onde são identificados, né, a grande maioria de casos? É aqui na toda essa região do Rio Bacanga, também do Rio Anil. Na verdade, praticamente pode ser encontrado em toda São Luís, né? São Luís tem muitos corpos hídricos, é uma ilha que tem muita água. E como é um caramujo de água doce, onde tem água existe a possibilidade dele estar lá, né? Mas via de regra, ao longo do Rio Bacanga. Todos os bairros que têm contato aqui, tanto dessa margem de cá, que está o Saviana, quanto do lado de lá na Avenida dos Africanos. Certo. E o que a pesquisa aponta, né? O que a gente tem de maior indicativo, né, em relação a essa pesquisa? Saneamento, Ambiente e Saúde, estudo da extossomose no bairro Saviana, em São Luís. Então, a pesquisa que a gente está desenvolvendo, ela é justamente na interface dessas três esferas, né? Que é o saneamento, junto com a infraestrutura, o meio ambiente e a saúde pública. Muitas pesquisas focam na questão biológica dos caramujos, o metabolismo deles, ou a parte bioquímica mesmo da questão da larva e tudo. Outros focam muito na parte médica da doença, como afeta a população. E a gente está trazendo esse enfoque justamente nesse intermeio, como conecta o saneamento, o ambiente, como ele vai influenciar e como isso vai refletir na saúde da população. E qual é esse resultado? O resultado é que a gente ainda precisa avançar muito, né? Na questão do saneamento, da infraestrutura, também na educação ambiental das pessoas, apesar deles conhecerem a doença, terem contato ao longo da vida inteira, né? É sempre importante a questão da educação mesmo, de se entender o que acontece, né, ali, e é isso. Certo. Tem claro, né, o que a gente pode trazer aqui de mais importante, né? Claro, os números, né? A questão de números, ela procura, enfim, dá muita atenção para os números, né? Sim. Em termos de número de casos, né? Enfim, como isso afeta
em termos quantitativos, a população. Mas há também, como você mencionou, essa questão social, né, de conhecimento, do que as pessoas sabem, conhecem, enfim, têm de informação prévia em relação à doença e, claro, de, digamos, um comportamento, né? O que leva aquela pessoa a ser infectada? Tem Sim. a ver com com hábitos alimentares, hábitos de... enfim, quais são esses hábitos ou alguma coisa que leve justamente a isso acontecer? É um pouco difícil de se evitar, né? Porque a pessoa vive naquela... É porque seria bom se eu tivesse mostrado uma imagem. Mas como a água flui muito próximo das casas ou no quintal das casas... Há um contato. Isso, tem um contato constante com o ambiente. E aí nesse ambiente existe o caramujo, então existe a possibilidade da infecção. E então a pessoa está imersa naquele ambiente, Sim. onde ela pode se infectar. Esse contato direto com o caramujo ou tem outra forma com a água. Com a água. A transmissão Isso. É via água. Isso. O caramujo está dentro da água, a larva vai sair de dentro do corpo do caramujo, vai sair nadando e vai entrar no corpo da pessoa. A possibilidade, ela tem, né, uma margem aí de probabilidade e tudo, mas acontece, né? Então, você estando num ambiente que é propício a isso, você tem riscos. E assim, é importante ressaltar que a gente sempre estuda ao longo da vida sobre a barriga d'água, né, que é essa doença, e a gente vê na escola, depois no ensino fundamental, no ensino médio e tudo, e muitas vezes é muito marcado que é de área rural. Mas isso já está bem desatualizado, porque conforme as cidades foram crescendo, se expandindo e os bairros foram sendo criados, né? E aí não necessariamente o saneamento acompanhou a criação das moradias, então a doença não é só de área rural. Muitos centros urbanos, inclusive São Luís é um grande exemplo, mas também em Minas, em Recife, várias capitais do Brasil, elas têm a esquistossomose, na área urbana mesmo. Sim. Qual é a forma de bloqueio para justamente a contaminação? O ideal é evitar o contato com a água dessas lagoas ou a água que você saiba que recebe esgoto, porque o ciclo ele se fecha quando uma pessoa infectada ela tem os vermes dentro de si, eles vão se reproduzir e os ovos do verme vão vir nas fezes. A partir do momento que esse ovo, que está dentro das fezes humanas, entra em contato com a água, ele vai eclodir e sai a primeira forma larval, né? A primeira larva, ela vai procurar um caramujo e aí vai infectar o caramujo. Na verdade, o caramujo é também uma vítima da doença, né? Sim. E aí, dentro do caramujo, ela vai se desenvolver para o segundo estágio larval, e aí é que essa larva sai de dentro do caramujo e procura uma pessoa. Só que tudo isso precisa da água. Então, vamos supor, um corpo hídrico que não tenha contato com esgoto, ele não oferece nenhum risco. Você pode tomar banho, ter contato normal com ele. Mas a partir do momento que ele recebe esgoto, ele já passa a ser arriscado de se ter esse contato. Certo. E essa infecção, no caso, né, enfim, a passagem ali para desenvolver essa doença é o contato na pele. O contato na pele basta? Não precisa beber água. Não, né? Não. O contato na pele já é o suficiente. Ele entrando pela pele mesmo, como se fosse cavando a pele, e aí ele entra numa veia, e aí da veia ele vai... O que aumenta muito, né, o potencial, a abrangência, no caso. Sim, aí, de porque infecção. se você está dentro d'água, né, a sua pele toda está em contato. Sim. E aí ele vai ter uma reação alérgica muito parecida com aquela de quando a muriçoca pica. Então fica aquele pontinho vermelho, irritado, dá uma coceira e tal, é o clássico. Mas o bom é que existe o tratamento pelo SUS, é um comprimido, uma dose única. Basta que a pessoa perceba, né, que aconteceu isso, aí ela faz geralmente o CAT-CATS, né, que é o exame de fezes, e aí identifica a presença do verme e aí toma a dosagem única e aí, caso não seja algo muito, né, avançado, resolve. Mas ela percebe quando e como? Tem alguns sintomas gastrointestinais, diarreia, incômodo, começa a perceber, eles relatam muito pra gente que tem como se estivesse cheio d'água. Sim. E aí
às vezes dá febre, sintomas gripais também, né, de infecção. Aí aumenta a Sim, barriga. com o tempo vai ficando, né, cada vez mais cheio. Aí já são os casos mais crônicos, Sim. né? Porque ela tem a forma crônica e aguda. A crônica é muito mais difícil de ser tratada, mas a aguda não. Basta a dosagem do remédio e resolve. Em termos temporais, né? De quanto tempo essa manifestação física, digamos assim, né? Tanto da diarreia e mais à frente o inchaço e mais ainda o estado crônico. É muito variável porque depende do grau de infecção. Por exemplo, uma pessoa que foi infectada por uma larva vai ter uma resposta diferente de uma pessoa que foi infectada por 100, né? E aí isso vai depender do corpo hídrico, dos caramujos, das condições ambientais, inclusive de período de chuva, de seca, tudo isso, que aí de fato é para onde vai caminhando a pesquisa, que é como todas essas condições ambientais vão dar uma resposta sobre a saúde pública. Sim. O combate através da limpeza pública, enfim... Isso, de se evitar que o esgotamento sanitário das casas vá para os corpos hídricos. Certo. Essa é a forma... O combate especificamente não é o caramujo, não é isso? Não, porque ele é silvestre. Assim. A gente não pode eliminar ele do ambiente, ele faz parte da cadeia. Tem a sua função ali também, na cadeia. E não necessariamente todos os caramujos estão infectados. Então, a gente observou que em julho tem um grande pico de infecção por conta da dinâmica do nosso clima, né? Passou toda aquela parte de chuva, iniciou a seca, os caramujos também têm o seu ciclo de vida, então eles proliferam, a água da chuva faz com que o esgoto também aumente, e aí depois de alguns meses não tem infecção nenhuma, a gente não encontra os caramujos infectados. Mas aí é isso que também é um dos resultados, né? Mostrar essa variação ao longo do ano de acordo com as estações. Bom, e a gente quer receber, tá? Outras vezes aqui para justamente mostrar o encaminhamento dessa pesquisa e os resultados dela, né? Claro. Enfim, o desenvolvimento e também outras que possam vir, já que é uma continuidade, com certeza vai ter a continuidade dessa, né? Sim. Falando especificamente ou sendo correlato ao saneamento, ambiente e saúde, né? Justamente o nome da pesquisa, saneamento, ambiente e saúde, estudo da extossomose no bairro Saviana, em São Luís. Acabei de conversar aqui com o doutorando do programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente da Universidade Federal do Maranhão, o Alexandre Nava. Alexandre, muito obrigado pela sua presença e informações. Obrigado pelo convite, estou à disposição. E muito satisfeito de fazer parte do programa aqui da rádio, de divulgação científica. Isso é extremamente importante, né? Sem dúvida, é importante essa pesquisa, né, como outras também, esse trabalho que é desenvolvido aqui, acima de tudo, pela Universidade Federal do Maranhão e também da FAPEMA, né, que incentiva justamente a pesquisa em nosso estado, e é para isso que a gente existe aqui como um programa também, né, para mostrar para as pessoas, os nossos ouvintes, que existe uma produção científica muito forte aqui em nosso estado e que ela é extremamente positiva para a nossa população. Essa que é a função, né, disso tudo, né, do conhecimento, da produção de conhecimento acima de tudo e da ciência de uma maneira geral, não é isso? Com certeza. Maravilha. E a gente se encontra em uma próxima oportunidade trazendo, claro, muita informação aqui no Rádio Opinião Entrevista. Até a próxima.